paz, daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando exaustivamente da criação, da terra restaurada. Nós viemos desenvolvendo o raciocínio de que Deus fez uma terra original, Gênesis 1:1. Ela foi destruída, ela passou por um julgamento e se tornou a terra caótica, Gênesis 1:2. E agora nós estamos falando da terra restaurada, Gênesis 1:3 em diante. E dentro desse raciocínio de Gênesis 1:3 em diante, nós vemos que Deus, Ele recriou todas as coisas, criou também, nós falamos, as coisas que Deus está criando também e que está fazendo, recriando, durante 6 dias, e no 7º Ele descansou. Nós viemos já passando, pelo primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, o 5º dia que Deus trabalhou, criando vida marinha e vida na terra, as aves para voar. E agora nós vamos entrar no 6º dia. É um 6º dia longo, onde Deus vai fazer muitas coisas. É o dia que Deus mais trabalha, no 6º dia. E esse 6º dia é um dia de criar vida animal e vida humana. Então esse texto do 6º dia, ele se encontra em Gênesis capítulo 1, verso 24 a 31, e tem um texto de Gênesis 2, 19 e 20, que vai estar relacionado a isso que nós vamos falar hoje aqui, aos animais. Então Gênesis 1, do 24 ao 31, eu gostaria de ler rapidamente esse texto. Disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E agora o versículo 26 diz assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. Versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se mova sobre a terra. Disse Deus: eis que vos dou toda a terra que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para o mantimento. Todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o 6º dia. Veja que esse é o texto que se relaciona ao 6º dia. E nós estamos falando do capítulo 2. É um capítulo que está complementando o capítulo 1, e o capítulo 2 fala muito do 6º dia. Nós já usamos o capítulo 2 em outros dias, no 3º dia, nós usamos também no 5º dia também um texto. Nós falamos também dos rios do Éden, e agora nós vamos também seguir o texto do capítulo 2, que é o complemento. Então veja que começa assim: disse Deus. Veja sempre, 6º dia, disse Deus. Deus declarou o seu propósito, ou seja, quando Deus fala, Ele está falando com propósito, e além de estar falando com propósito, Ele está declarando um propósito, Ele está declarando a sua vontade, Ele está declarando a sua ideia, Ele está dando uma ordem. Todas as vezes que a gente vê em Gênesis, Deus disse Deus, não é uma sugestão, é uma ordem, é autoridade, assim como Ele falou com as águas. E diz textos dos Salmos que nós falamos isso, que Deus repreendeu as águas, que as águas ouviram a repreensão. É uma ordem, e Deus está criando grande parte da fauna nesse 6º dia, dando ordem. Disse Deus.
produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Produza a terra. Deus, nós falamos dessa palavra produzir, para a terra produzir, essa alma, seres que respiram, né, que tem vida, seres que respiram, que tem a vida, que tem vida que Deus está dando conforme a sua espécie, tudo dentro de uma espécie. Então, veja que Deus já falou isso com as águas, né? Deus falou isso com a terra para criar a vegetação, e agora Deus está falando com a terra de novo, dando à terra poder de produzir mais alma, né, vivente, porque no quinto dia Deus criou alma vivente na água e alma vivente na terra, que são os pássaros. Agora no sexto dia Deus está falando de novo, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Então Deus está falando aqui, né, do gado, rebanhos domésticos. Então quando Deus disse produz a terra alma vivente, Deus está falando de rebanhos domésticos, de répteis, né, e animais que rastejam. Então vejam, né, que vamos derrubar alguma coisa que já eles dizem assim, mas não havia animais que rastejavam, a cobra não rastejava, porque dá a entender que Deus no sexto dia, antes do pecado, já está criando animais que rastejam, animais que já comem o pó, comem a poeira também, bestas feras da terra, animais selvagens. Então Deus está criando gado, né, que é o animal doméstico, répteis, animais que rastejam e animais selvagens, bestas feras da terra, animais selvagens. Isso não quer dizer que esses animais antes do pecado eles comiam uns aos outros, não. É um tipo de animal com uma personalidade, com a natureza muito forte, conforme a sua espécie. Veja que pela segunda vez, no sexto dia, e por muitas vezes durante os 6 dias, Deus está usando muitas vezes, né, o Espírito Santo está dando muitas vezes para Moisés esse negócio de conforme a sua espécie. Veja que está refutando a teoria da evolução, que diz que vidas inferiores foram evoluindo até se tornar tipos de vidas superiores. Está dizendo a teoria da evolução que demorou anos e anos para um tipo de vida se tornar outro tipo de vida, que foram milhares e milhares de anos, e por isso que é uma teoria, é a teoria da evolução, e a Bíblia ela não dá espaço para a teoria da evolução em hipótese alguma. Muitas pessoas vão dizer, mas já tem cristão que acredita num teísmo evolucionista. Então você está descrendo da palavra, porque é impossível ter espaço na criação aos moldes da palavra, aos moldes do Criador, aos moldes de Gênesis, ter espaço para uma teoria da evolução, que as coisas demoraram milhares e milhares de anos. E por isso que eu acredito que o Espírito Santo deu para Moisés e assim foi, ou seja, houve uma obediência. Então existe 8,7 milhões de seres vivos. Olha só, que a palavra de Deus, disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Veja que há 8,7 milhões de seres vivos. Então essa palavra produza, ela parece ser pequena, mas o poder criativo, o poder sobrenatural investido nesse disse Deus, no que Deus está falando, é gigantesco, é magnífico. Veja que hoje, né, dizem que existe 8,7 milhões de seres vivos, e Deus está criando parte desses seres vivos, ordenando a terra que produza a alma vivente. Parte desses seres vivos está sendo criado nesse sexto dia. Olha o poder e o tamanho, a dimensão, né, o abrangimento dessa palavra, disse Deus produz a terra, 8,7 milhões de seres vivos. E assim foi, ou seja, a voz foi obedecida, certo?
Já mais uma vez, não dando lacuna, não dando espaço para nenhuma teoria que venha dizer que demorou milhões e milhões de anos para as coisas serem como estão hoje. E assim foi, a voz de Deus ela foi obedecida, não houve possibilidade de haver uma desobediência ou uma demora infundada na obediência da palavra de Deus. E assim foi, obediência imediata. Fez Deus, Deus fez, feito, formado. Em Gênesis 2:19 vai estar falando que Deus formou do pó da terra, as aves e os gados, os animais. Então, o modo de fazer, Deus falou, declarou o seu propósito. Deus fez o modo dele fazer, ele formou, ele deu simetria através da terra, ou seja, ele mandou a terra produzir e a terra produziu, a terra criou, a terra formou. Deus e a terra e Deus. Alguém diz assim, mas não foi Deus, foi Deus. Aí ele fala, mas foi a terra através do poder da ordenança da palavra de Deus. Então não há nenhuma incoerência em dizer que produz a terra, foi a terra, ou que tenha sido Deus, porque quem está mandando a terra produzir e dando poder para a terra produzir é o Deus Criador. Então o modelo é Deus formar, é Deus dar simetria aos animais, usando a terra, usando barro, usando pó, certo? Então Deus fez as bestas feras, o gado, bois, cabras, cavalos, etc., conforme a sua espécie, 6,5 milhões de espécies terrestres, 6,5 milhões de espécies terrestres. Olha o poder da palavra. Conforme a sua espécie, 6,5 milhões de espécies terrestres, 6,5 milhões. Olha o poder da palavra de Deus. Produza a terra, só terrestre tem esse número aqui gigantesco. E todo réptil conforme a sua espécie. Mais uma vez Deus está dizendo conforme a sua espécie. Agora veja que o texto diz assim: e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus mandou a terra produzir, a terra formou, a terra produziu corpos, a terra produziu almas viventes, gados, como nós falamos. E no fim aqui desse começo do sexto dia, pode ser o começo do sexto dia, esse está escrito: viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Agora veja que Deus, ele está criando, todas as coisas. Alguém vai dizer, tem alguma coisa que Deus não criou? Está escrito aqui, Efésios 3, verso 9, diz assim: e mostrar a todos qual é a comunhão do mistério, que desde os séculos ocultos esteve em Deus, que tudo criou. Então a Bíblia está dizendo que tudo criou, Deus tudo criou. Apocalipse 4:11 vai estar falando também parecido, vai estar dizendo assim: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Veja, porque tu criaste todas as coisas. Ou seja, nós estamos comentando aqui do sexto dia. Tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então esse é o começo do texto de Gênesis, no capítulo 1, os primeiros versículos falando da criação do gado. Agora olha aqui em Gênesis 2, 19 e 20, eu tenho dito que Gênesis capítulo 2 é um complemento do capítulo 1, não são duas criações. Deus não está fazendo outras criações, são complementos dos dias do primeiro capítulo dos 6 dias. E no versículo 19 diz assim: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, olha só, Deus formando da terra todo animal do campo,
e toda ave dos céus. Deus está falando então aqui do sexto dia, todo animal do campo. E Deus está falando, e toda ave dos céus. Está falando do quinto dia, porque foi no quinto dia. Então o texto está se referindo a esses 2 dias. Os trouxe Adão para este ver que nome lhes daria. Veja, então, aqui está falando de um texto do sexto dia, onde Adão já está criado, dizendo que Deus enviou os animais do campo e as aves dos céus para Adão, para ver que nome daria. E tudo quanto Adão chamou, toda alma vivente, isso foi seu nome. Então Adão catalogou, deu nome aos animais, e Adão deu nome a todo gado, às aves dos céus e a toda besta do campo. Veja, foram todos a Adão, mas para o homem não se achava adjutora que esteja como diante dele. Então esse texto está dizendo que Deus formou do pó da terra, e que Deus está mandando esses animais que Ele criou até Adão, que nós vamos ainda ver a criação de Adão, para que Adão desse o nome, e o nome que Adão deu, foi. Então esse é o começo do sexto dia, e nós vamos continuar agora. Nós vamos falar da criação do homem, para que possamos estar entendendo todas as coisas.